E se um país inteiro estivesse gritando, mas ninguém quisesse ouvir? Não foi um tiro, não foi uma explosão, não houve sirenes. O que detonou o levante de 1º de maio de 2025 nos Estados Unidos foi algo bem mais inquietante. Um silêncio frio, surdo, que por anos se infiltrou nos lares, nos supermercados, nos ônibus lotados, nas salas de aula sucateadas que dizia, sem palavras, vocês não importam mais. As ruas de Raleigh não sabiam, mas se tornariam o coração de uma onda, uma marcha local que ecoaria em 50 estados. De repente, o que era mais um 1º de maio virou um capítulo da história escrito por gente comum, cansada de aceitar o inaceitável. Trabalhadores, mães solteiras, entregadores de aplicativo, estudantes com dívidas impagáveis, avós expulsos de suas casas por gentrificação. Eles não carregavam armas, carregavam cartazes, vozes, gritos que não pediam apenas mudanças, exigiam um futuro. Mas por que agora? Por que essa explosão? O que transbordou? A resposta está no acúmulo, em anos de tensão, em políticas que pareciam distantes até atingirem a geladeira vazia, em discursos inflamados que soavam como ficção até cortarem benefícios, salários, esperanças. Durante o 2º mandato de Donald Trump, a política deixou de ser um campo de debate e virou trincheira. O Projeto 2025 não foi só um plano de governo, foi um ataque à democracia americana. Os direitos. E como todo ataque bem-sucedido, ele veio disfarçado de ordem, progresso e produtividade. Mas nas casas de tijolo vermelho de East San José, ninguém acreditava mais nisso. Ali, às 2h30 da tarde, começou a marcha. Sem bandeiras partidárias, sem lideranças estreladas, só gente marchando por algo que pareciam ter perdido: dignidade. Às 4h15, eles partiram rumo à prefeitura. 3 milhas. 3 milhas de suor, de cânticos, de indignação que fervia no asfalto. A imprensa local hesitou. Chamou de manifestação regional. Mas os vídeos explodiram na internet. Alguém gritou: 50 estados, 50 protestos. E como uma fagulha no mato seco, a frase virou lema. Hashtag, movimento, multidão. E foi aí que o país começou a ouvir. Ou melhor, foi aí que ficou impossível ignorar. Quem tem o poder? Gritavam os manifestantes, e a resposta vinha em uníssono, quase como uma oração. Nós temos o poder. Mas será que tinham mesmo? É isso que começa a doer. Porque por trás da força coletiva havia uma ferida exposta. A sensação de que as decisões estavam sendo tomadas em salas onde o povo nunca entra. A Constituição, ignorada. O Congresso, cooptado. A Justiça, politizada. E enquanto os holofotes cobriam Washington, os escombros se acumulavam nas cidades pequenas, nos subúrbios, nos campos. Esse 1º de maio revelou o que muitos não queriam ver: que o país mais poderoso do mundo se tornou um lugar onde parte da população vive como se estivesse num estado em colapso. Desemprego estrutural, saúde pública devastada, moradores de rua em cada esquina, jovens que trabalham 3 turnos e ainda dormem no carro. E diante disso, o governo respondia com cortes. Cortes em tudo que ainda dava fôlego aos esquecidos. Foi nesse vácuo que o Projeto 2025 surgiu como uma sentença. Um documento técnico, denso, burocrático, mas com uma promessa clara: encolher o Estado até que ele deixasse de servir a quem mais precisa dele. Milhões perderam o sono. Outros tantos perderam o medo. E o medo, quando desaparece, vira fúria. Por isso o protesto foi tão mais do que uma marcha. Foi um grito existencial, um pedido coletivo por reconhecimento. Porque, por trás de cada cartaz contra Trump, havia uma história. Uma demissão injusta, um aluguel impagável, uma criança doente sem atendimento, um pai deportado, uma escola que virou estacionamento. Isso não é governar, disse uma manifestante em Chicago, chorando. É exploração vestida de terno. Talvez ela tenha dito tudo. Nos últimos anos, o país foi se tornando uma vitrine rachada. Por fora, as instituições pareciam intactas. Por dentro, estavam em ruínas. O Departamento de Eficiência Governamental, criado por Trump com apoio de bilionários como Elon Musk, simbolizou esse colapso. O nome era bonito, mas a prática era cruel. Cortes em massa, terceirizações, fim de concursos públicos, redução drástica de direitos. O argumento? Reduzir a máquina pública. A realidade? Destruir o que ainda sustentava os mais vulneráveis. E o povo percebeu. Quando a realidade ultrapassa a retórica, não há rede social que segure a revolta. Nem polícia, nem blindagem institucional. Porque o que se rompeu naquele maio não foi só a paciência, foi o pacto. O pacto que liga um governo ao seu povo. A promessa de que, mesmo com diferenças, há cuidado, há representação, há futuro. Mas o que acontece quando essa promessa vira cinza? O que acontece quando o governo governa contra?
Nas marchas, a resposta surgiu clara como o céu de primavera. A sociedade começa a se organizar por si mesma, começa a marchar, a se reconhecer, a se proteger. E esse é talvez o aspecto mais poderoso daquilo que vimos em 2025. Não foi uma revolta solta, foi uma construção coletiva, emergente, horizontal, uma nova forma de cidadania que não pede autorização, que não pede cobertura, que não pede desculpas. Foi nesse momento que ficou claro. Não era mais só sobre Trump. Era sobre tudo que o sistema permitiu que ele fosse. A raiva contra o presidente era apenas a superfície. A rachadura por onde vazou a água acumulada de décadas de injustiça, exclusão e desumanização. O protesto virou espelho. E o país não gostou do que viu refletido. Mas mesmo assim, continuou olhando. Os gritos que ecoaram pelas ruas foram filmados, compartilhados e traduzidos. E algo inédito aconteceu. O mundo respondeu. Protestos de apoio pipocaram em São Paulo, Berlim e Manila. Porque a dor, afinal, não tem passaporte, mas também não tem data de validade. E esse talvez seja o maior erro de quem tentou conter o levante calado. Acreditar que ele passaria. Que bastaria esperar. Que bastaria reprimir. Não passou. Não passou porque não era apenas protesto. Era o começo de uma nova narrativa. Um país que sempre se orgulhou de sua democracia, mas que, aos poucos, foi permitindo que ela fosse saqueada em nome de uma eficiência que só servia aos ricos. Um país onde o voto virou moeda, onde a verdade virou opinião, onde a justiça virou barganha. E diante disso, um povo que decidiu dizer, basta. Nenhuma revolta nasce do nada. Nenhuma multidão se levanta porque ouviu um discurso bonito. Ela se levanta quando a dor se torna regra e não exceção. É por isso que, para entender o que aconteceu naquele dia, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para dentro da sua casa, para a sua rotina, para o seu cansaço, porque é aí que essa história começa. Laura tem 42 anos. Mãe solo, enfermeira, mora no subúrbio de Cincinnati. Trabalha 12 horas por dia em um hospital que já teve 3 alas fechadas desde 2022 por falta de verba. A cada turno, cuida de pacientes com equipamentos obsoletos, com salários congelados, com medo de um erro virar demissão. Ela não reclama. Nunca reclamou, mas este ano, pela primeira vez, pensou em pedir demissão, não por fraqueza, mas por desespero. Porque mesmo trabalhando tanto, ela não conseguiu pagar o aluguel de abril. E sabe o que foi mais doloroso? Ouvir do filho: mãe, por que a gente não tem direito a descansar? A história da Laura não é rara. Ela é comum. Ela é o retrato de uma classe trabalhadora esmagada por um governo que decidiu que eficiência é sinônimo de descaso. Desde que o segundo mandato de Donald Trump começou, os cortes em serviços públicos não pararam. A justificativa? O Estado precisa ser menor. Mas menor para quem? Enquanto os hospitais públicos agonizam, os fundos bilionários ligados à saúde privada batem recordes de lucro. Enquanto as escolas públicas perdem verba, escolas militares e programas privatizados recebem injeções milionárias. Enquanto professores fazem vaquinhas para comprar giz, militares aposentados ganham cargos administrativos com salários triplicados. E enquanto o povo conta centavos para pagar o arroz, os bilionários têm seus impostos perdoados com um aceno de cabeça. É esse o país que está sendo moldado. Um país onde o trabalho não vale mais nada, onde direitos são tratados como capricho, onde a meritocracia virou uma farsa cruel contada por quem nunca precisou merecer nada. E o nome disso não é acaso. É projeto. O Projeto 2025 não é só uma proposta de gestão. É uma estratégia para transformar os Estados Unidos em um país onde o Estado existe apenas para proteger os negócios, não as pessoas. Ele prevê cortes drásticos em departamentos inteiros, fusões forçadas, demissões em massa de servidores federais. Ele quer sufocar sindicatos, acabar com proteções ambientais, desmontar agências de fiscalização. Mas não se trata só de economia. Trata-se de uma lógica perversa. Quem pode tudo, decide tudo. E quem depende do sistema é descartável. Pense em Ricardo, entregador, imigrante legalizado. Trabalha em 2 aplicativos. Começa às 6 da manhã, termina às 10 da noite. Desde que Trump voltou ao poder, a regulamentação sobre apps foi suspensa por inviabilidade econômica. Resultado? Ricardo não tem mais seguro em caso de acidente. Não tem direito à folga remunerada. Não tem quem o defenda. Se reclamar, é bloqueado do sistema. Ele vive num looping. Quanto mais trabalha, mais se endivida. E ainda escuta que precisa se esforçar mais. Como se esforço fosse o problema. O problema é o teto de vidro que se ergue sobre a cabeça de milhões, enquanto lá em cima, nos andares corporativos, a vida é feita de bônus e jantares pagos com dinheiro público. Aí você entende por que tanta gente foi às ruas. Não foi por causa de um discurso inflamado ou de um tweet viral. Foi porque chegou ao limite.
Porque, pela primeira vez, a frustração coletiva encontrou uma tradução política. E essa tradução veio com clareza. Não é só um governo ruim, é um sistema que não serve mais. E talvez o mais assustador seja perceber que essa desigualdade não é um erro. É o motor. A precarização do trabalho, a destruição dos sindicatos, os cortes em saúde e educação, tudo isso não acontece apesar do projeto político. Acontece porque esse é o projeto político. E no centro dele, figuras como Elon Musk ganham status de profetas. Bilionários que posam de gênios enquanto sugam contratos públicos, quebram sindicatos e riem do caos como se fosse um joguinho. Gente que se beneficia da destruição para vender reconstrução a preço de ouro. Enquanto isso, quem segura o país nas costas carrega também a culpa. A culpa de não conseguir, a culpa de não dormir, a culpa de não ter tempo de brincar com os filhos, de visitar os pais, de viver. E essa culpa é venenosa, porque faz você acreditar que o problema é você, mas não é. É um sistema que precisa que você acredite nisso para que ele continue funcionando. E talvez a pergunta mais importante: e se a gente parasse de aceitar? Esse é o espírito do que está acontecendo. Não se trata de um partido, não se trata de esquerda ou direita, se trata de sobrevivência, de justiça, de humanidade. Eles não pediram nada de extravagante. Querem escolas funcionando, hospitais equipados, salários justos, transporte acessível, moradia digna, direitos reais. Querem ser ouvidos. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Nos bastidores do caos cotidiano, existe um nome que quase ninguém conhece, mas que está por trás de cortes, privatizações e da sensação de que o Estado desapareceu: o Departamento de Eficiência Governamental. Soa técnico. Parece algo criado por consultores engravatados preocupados com planilhas. Mas por trás desse nome neutro, quase corporativo, existe um projeto radical. O desmonte sistemático da capacidade pública do governo americano, criado no início do segundo mandato de Donald Trump, com apoio direto de bilionários como Elon Musk e seus think tanks privados, o Department of Government Efficiency nasceu com uma missão vendida como virtuosa: cortar gastos, reduzir a burocracia e agilizar o Estado. Mas o que ele fez na prática foi outra coisa. Agências ambientais desmontadas, inspeções de segurança alimentar reduzidas, departamentos de transporte, habitação, saúde fundidos, enxugados, terceirizados, servidores federais com décadas de experiência demitidos por baixa produtividade. E tudo isso amparado por uma lógica que soa sensata à primeira vista. O Estado precisa ser mais eficiente. Mas eficiente para quem? A pergunta que quase ninguém faz e que revela tudo. Porque quando você encolhe o Estado sem aumentar sua justiça, o que sobra é desamparo. E o vácuo que se abre sempre é ocupado por interesses privados. O FDA, a agência responsável por aprovar medicamentos, perdeu mais de 3 mil funcionários em 2 anos. No mesmo período, o número de empresas privadas oferecendo consultoria de aprovação rápida triplicou. Coincidência? O Departamento de Educação, agora com menos de 30% do quadro original, passou a terceirizar tarefas básicas como análise de bolsas e supervisão de currículos para grupos privados com vínculos diretos ao Partido Republicano. Resultado? Erros, atrasos, favores. Mas a pergunta agora é: por quê? Por que um governo que promete colocar a América em primeiro lugar atacaria justamente a máquina que sustenta a vida cotidiana de milhões de americanos? A resposta está na inversão de valores. Durante décadas, o serviço público foi visto como um pilar da democracia, um direito, um instrumento de igualdade. Mas no discurso trumpista, ele se tornou o vilão, o inimigo interno, a máquina inchada que precisa ser combatida. E quem lucra com isso? Quem pode pagar para não depender do Estado? Quem tem plano de saúde privado? Quem educa seus filhos em escolas bilíngues com mensalidade de 3 mil dólares? Quem não anda de metrô, não frequenta o hospital público, não precisa da defensoria. Ou seja, quem já está no topo da pirâmide. Os cortes não atingem os ricos. Eles libertam os ricos. O Departamento de Eficiência produz a desistência. Ele não precisa te negar o direito. Ele só precisa torná-lo inalcançável. E quando isso acontece, a narrativa oficial vem com força total. O governo não funciona. A solução é privatizar. Você percebe a armadilha? Eles primeiro sabotaram a estrutura pública. Depois, usam essa sabotagem como prova de que o público não funciona. Por fim, entregam a solução pronta a empresas privadas, inovadoras, com contratos bilionários e nenhuma obrigação de servir ao interesse público. E o mais assustador: muita gente aplaude.
Porque ninguém explicou para elas que privatizar um serviço essencial não significa torná-lo melhor. Significa torná-lo lucrativo. E o lucro, nesse caso, não vem de melhorar, vem de cobrar mais e oferecer menos. A promessa é sempre a mesma: agilidade, eficiência, modernização. Mas a verdade é outra: exclusão. Pense nas filas intermináveis para atendimento social, no número crescente de pessoas dormindo nas ruas, no aumento de mortes evitáveis por falta de atendimento básico, no aumento do custo de vida enquanto os serviços minguam. Porque isso não é manchete. Porque ninguém está discutindo que a máquina pública foi sequestrada e que o novo piloto está voando direto rumo à privatização total? Porque quem controla o avião também controla os alto-falantes. E enquanto você escuta a música ambiente, achando que tudo está sob controle, a cabine de comando foi tomada por executivos, lobistas e CEOs que nunca voaram na classe econômica da vida real. Mas você está lá. Nós estamos lá. E estamos pagando o preço. Se esse conteúdo te fez refletir, se você aprendeu algo novo ou sentiu que essa história fala com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem também está cansado de fingir que está tudo bem. O que estamos vivendo não é inflação comum, não é variação do mercado. É um experimento social travestido de política comercial. Um jogo brutal, jogado lá de cima, mas com impacto direto no prato de quem está embaixo. E o nome do veneno? Tarifas. Mas não qualquer tarifa. As tarifas de Trump em 2025 são uma nova forma de guerra. São bombas que não explodem no solo, mas na dignidade das famílias americanas. Vamos aos fatos. A partir de janeiro, a administração impôs aumentos tarifários sobre uma gama imensa de produtos vindos da China, Vietnã, Taiwan, Bangladesh, Índia e Indonésia. Justificativa? Proteger o mercado americano. Retórica velha. Eficácia duvidosa. Mas os números falam por si. Tarifa média sobre eletrônicos, 145%. Sobre vestuário, até 49%. Sobre brinquedos, alta de 30% prevista até o verão. Semicondutores e componentes industriais, reajustes de até 110%. O resultado? Um tsunami nos preços. Smartphones, laptops, tablets, TVs, roteadores, carros, geladeiras, lâmpadas, tênis, mochilas escolares, panelas, agulhas cirúrgicas, brinquedos, tudo em alta. A desculpa oficial? Vamos forçar a produção local. Mas a realidade é outra. A cadeia de produção americana não tem nem de longe a capacidade de absorver essa demanda. Faltam fábricas, faltam trabalhadores, faltam insumos e sobra uma conta altíssima paga por quem menos pode. Não o bilionário que ainda importa seus carros da Alemanha. Não o político que manda seus filhos estudarem em Londres. Não o executivo que repassa os custos ao consumidor final. Mas você, que olha para o cartão de crédito e já não sabe se paga o mínimo ou se compra o jantar. Por que ninguém para isso? Porque é conveniente. Porque a política de Trump se alimenta da ilusão de força. E tarifar é fácil de vender. Parece firmeza, nacionalismo, América em primeiro lugar. Mas, no fim das contas, é só mais uma transferência de renda do povo para os cofres das corporações locais, que agora podem cobrar mais, entregar menos e ainda posar de patriotas. Mas você sente no corpo. Sente quando vai comprar material escolar e o lápis triplicou de preço. Sente quando precisa de um computador novo para o trabalho e descobre que está $400 mais caro. Sente quando a televisão quebra e consertar custa mais que comprar uma nova, se você pudesse comprar. O problema não é só econômico, é psicológico. Porque aos poucos, essas pequenas renúncias do dia a dia, a roupa que você não compra, o presente que você adia, o remédio que você espera, vão criando uma sensação de impotência, de fracasso, de culpa. Como se fosse você o incompetente por não dar conta. Mas e se a culpa nunca foi sua? E se esse sufocamento for parte de um plano maior? Porque enquanto você corta gastos, o governo corta os laços com qualquer noção de justiça social. Nenhum plano para mitigar impactos, nenhuma política compensatória, nenhum debate sério sobre os efeitos colaterais. O que se viu foi o contrário, um desprezo cínico pelas consequências. A retórica era clara. Quem reclamar é porque depende da China. O que está em jogo aqui não é só importação, é soberania. Mas não a soberania do país, a soberania da elite econômica, a soberania de poder explorar sem limites, cobrar sem culpa, lucrar sem freios. Na manhã de 1º de maio de 2025, o que aconteceu foi mais do que protesto. Foi um realinhamento sísmico na consciência coletiva de um povo. Dezenas de milhares de pessoas que, mesmo sem se conhecerem, gritaram a mesma coisa. Chega! Eles diziam isso como quem recobra um nome esquecido. Como quem finalmente entende que a força que parecia estar lá em cima sempre esteve aqui embaixo. Em Raleigh, a marcha começou com um grupo pequeno. Trabalhadores locais, mães, jovens ativistas.
Eles não sabiam que, ao meio-dia, outras 50 cidades fariam o mesmo. Que de San José a Detroit, de Filadélfia a Austin, as ruas se enchiam com a mesma indignação e a mesma esperança. Até a imprensa, no começo hesitante, começou a registrar. O país está em movimento. Foi ali, naquele momento, que os Estados Unidos voltaram a se olhar no espelho e viram o que estavam tentando esquecer. Um país desigual, exausto, sufocado por dívidas e desencanto. Mas também um país que ainda se recusa a desistir de si mesmo. E cada rosto tinha uma história. Cada história, um trauma. E cada trauma, uma razão para continuar marchando. Amira, 27 anos, filha de imigrantes sírios, nascida em Nova York. Professora de História numa escola pública do Bronx. Foi convocada a dar aulas simultâneas para 2 turnos porque metade dos professores da rede foram desligados por corte de gastos. Não teve reajuste salarial, nem psicólogo disponível na escola para lidar com o aumento de crises emocionais entre os alunos. Eu ensino sobre direitos civis, ela disse, e volto para casa com a sensação de que estou vivendo o retrocesso ao vivo. Miguel, 56, metalúrgico em Milwaukee. Passou por 3 demissões nos últimos 6 anos, todas motivadas por reestruturação produtiva. Este ano, foi recontratado por uma empresa terceirizada para fazer o mesmo trabalho, com metade do salário, sem plano de saúde e sem estabilidade. Eu não sou contra trabalhar. Eu sou contra trabalhar até cair e ainda ser chamado de ingrato. Essas histórias não são exceções, são sintomas. Os protestos não ficaram restritos aos cartazes. Eles bloquearam estradas, cercaram prédios públicos, interromperam sessões legislativas. Em Nova Orleans, uma paralisação geral fechou 80% dos serviços municipais. Em Chicago, mais de 10 mil trabalhadores cruzaram os braços, apoiados por sindicatos e movimentos de bairro. Em Los Angeles, o que começou como marcha virou ocupação. O centro da cidade foi fechado por 36 horas. Foram erguidas tendas, montadas cozinhas comunitárias, criadas redes de atendimento jurídico e médico voluntário. Jovens de 18 e idosos de 80 compartilhando tarefas, água, histórias e abraços. Um outro país nascendo entre faixas e megafones. As forças de segurança responderam com o esperado: gás, cacetetes e prisões. Mas algo inédito aconteceu. O medo não voltou. A repressão que sempre foi capaz de esfriar revoltas dessa vez esquentou ainda mais. As redes sociais explodiram. A hashtag número MaydayUSA ficou entre os tópicos mais comentados globalmente por 6 dias consecutivos. Celebridades, acadêmicos, influenciadores começaram a se posicionar. Mas o mais importante, as pessoas comuns começaram a agir. Você sabia que nas primeiras 72 horas após o 1º de maio foram registradas 11 mil novas filiações sindicais? Sabe o que isso representa? A maior onda de organização trabalhista desde a década de 1970. E não parou por aí. Cresceu o número de reuniões comunitárias em igrejas, escolas e centros culturais. Multiplicaram-se as iniciativas de boicote a empresas aliadas do Projeto 2025. Organizações de base começaram a se articular com movimentos internacionais. De Berlim a São Paulo, de Manila a Joanesburgo, protestos de solidariedade começaram a surgir. E de repente ficou claro: isso não é uma rebelião local, é um chamado global, só que nem todo mundo aplaudiu. O governo se manteve quieto. A grande imprensa hesitou. As corporações recuaram apenas o necessário. E nos bastidores, começaram os preparativos para conter o levante. Bloqueios de financiamento, suspensão de contas ativistas, vigilância digital, criminalização de lideranças. A máquina começou a ranger. O que estamos vendo nos Estados Unidos de 2025 não é apenas uma série de manifestações. É uma reorganização da sociedade. Sabe aquele bairro onde não há posto de saúde? Agora tem uma tenda de atendimento voluntário. Aquela escola que teve metade dos professores demitidos virou espaço comunitário de reforço escolar. A praça abandonada, tomada por moradores de rua, se transformou em centro de distribuição de alimentos, remédios e acolhimento. Isso está acontecendo agora, em dezenas de cidades. E ninguém está falando sobre isso, porque não interessa ao poder reconhecer que perdeu o monopólio da organização social. Mas o povo já entendeu: se o sistema não serve mais, ele será substituído. É o que está acontecendo com movimentos como o 5051 Initiative, uma articulação de base, que começou como hashtag e virou rede nacional de apoio mútuo. Eles não estão pedindo votos. Estão criando mecanismos de sobrevivência, redes de doação, transporte solidário, creches coletivas, sindicatos autônomos, plataformas descentralizadas de denúncia e defesa legal. Em Detroit, moradores de 4 bairros criaram um fundo comunitário que já bancou alimentos para 8 mil famílias desde maio.
Em Atlanta, um grupo de estudantes montou uma rede de ensino popular que oferece cursos gratuitos de alfabetização digital, direito constitucional e organização comunitária. Em El Paso, um grupo de mães de imigrantes criou a Cocina Popular, servindo 2.000 refeições por semana com doações locais. Isso não é assistencialismo, é contra-ataque. Porque o que está em jogo aqui não é só sobrevivência, é dignidade. É autodefesa diante de um Estado que virou máquina de destruição lenta. Mas é claro que esse movimento assustou. Assustou porque é eficaz, porque é bonito, porque é livre e porque revela a fragilidade de um poder que só se sustenta na obediência forçada. O governo percebeu rápido e reagiu como governos autoritários reagem, não com diálogo, mas com cerco. Primeiro vieram os bloqueios de financiamento, depois a vigilância digital, prisões seletivas, censura nas redes, novas regras para o uso de espaços públicos, cortes de energia em zonas de ocupação, monitoramento de doações, infiltração em assembleias populares. O recado é claro: quem constrói fora do controle estatal será tratado como inimigo. Mas isso só acelerou o processo, porque quando a repressão chega, ela legitima a resistência. Você lembra de Sofia? Enfermeira, 42 anos, subúrbio de Cincinnati. Depois da marcha, começou a organizar atendimentos voluntários em um campo de beisebol abandonado. Na terceira semana, o local foi invadido pela polícia. Acusaram o grupo de uso indevido de área pública. Confiscaram medicamentos, cadernos e alimentos. 2 dias depois, 300 pessoas apareceram no mesmo campo, com barracas, com doações, com faixas. A tenda cresceu. Hoje é o principal ponto de atendimento médico alternativo da cidade. A história de Sofia se repete em vários lugares. A repressão tenta apagar, mas o povo responde com mais tinta, com mais cor, com mais coragem. E é aqui que o jogo vira. Porque a organização que nasce da dor resiste, mas a que nasce da esperança expande. Os protestos de maio eram contra, mas agora a luta é a favor de outra economia, de outra forma de cuidar, de outra política feita com as mãos e não com discursos. Você sabe o que aconteceu na Filadélfia esta semana? A prefeitura, pressionada por ocupações, manifestações e articulação de bairros inteiros, foi obrigada a recuar de um corte de 14 milhões de dólares na educação pública. E mais, foi forçada a abrir negociação direta com os movimentos. É a primeira vitória concreta. E não será a última, porque não há força maior do que a de um povo que começa a acreditar novamente em si mesmo. O próximo passo é onde tudo se decide, porque se o movimento continuar crescendo, ele deixará de ser oposição e passará a ser alternativa. É aí que o sistema entra em modo de emergência, não para se reinventar, mas para reagir. E a reação pode ser brutal. Nos bastidores de Washington, documentos já circulam. Operações para conter manifestações prolongadas, orçamentos emergenciais para reforço de tropas da Guarda Nacional, planos de monitoramento em tempo real de lideranças digitais. Agora é hora de responder a pergunta que ficou latente o tempo todo. Para onde vamos daqui? A resposta não é única, nem simples, mas começa por reconhecer uma verdade que assusta. A democracia americana está em coma. Ela respira, tem sinais vitais, mas está entubada, sustentada por aparatos institucionais que já não protegem, apenas operam. A Constituição, esse pacto sagrado, hoje é reinterpretada por interesses. A Suprema Corte, cooptada. O Congresso, paralisado. E o Executivo transformado em gabinete de guerra contra o povo. Mas mesmo assim, a democracia ainda não morreu. Porque ela sobrevive onde o sistema não consegue alcançar. No gesto humano. Na escolha de alguém que se recusa a aceitar injustiça como rotina. No coletivo que organiza o impossível com o pouco que tem. No cidadão comum que acorda antes do sol nascer para defender um país que ainda pode existir. É aí que ela pulsa. E agora, esse pulsar se transformou em batida. E a batida em marcha. E a marcha em levante. Você percebe? A repressão não funcionou. O medo não colou. A narrativa oficial ruiu. O Departamento de Eficiência não conseguiu conter o caos que ele mesmo criou. As tarifas, vendidas como solução, geraram inflação, empobrecimento e revolta. As políticas anti-imigrantes, ao invés de dividir, unificaram. A tentativa de silenciar, paradoxalmente, amplificou. E agora, o governo se vê diante de algo que não sabe nomear. Povo organizado, autônomo, desperto. Não se trata mais de esquerda ou direita, nem de partidos, nem de ideologias. Trata-se de sobrevivência, de um país que decidiu viver, mesmo que isso signifique desobedecer. E essa desobediência está se espalhando como antídoto. Nos tribunais, juízes progressistas começam a suspender medidas autoritárias. Nas escolas, professores se recusam a aplicar o currículo imposto. Nas fábricas, greves selvagens dobram patrões.
Nos bairros, redes autônomas de abastecimento já superam a distribuição pública. Essa não é uma revolução armada. É uma revolução cotidiana, feita de teimosia, de escuta, de persistência. Porque não se trata mais de lutar contra o sistema. Trata-se de substituí-lo, com outra lógica, outro pacto, outro futuro. Não um futuro idealizado, mas um futuro construído com mãos reais, corpos reais, vidas reais. Essa reconstrução não virá de cima, não será televisionada, não terá financiamento de campanha, nem selo oficial. Ela virá de você. Você que viu no protesto a sua própria história. Você que percebeu que não está sozinho, porque não está. E se esse roteiro te acompanhou até aqui? Se cada palavra fez sentido? Se cada episódio te ajudou a entender o que está em jogo? Então agora é o momento de agir. Se inscreva no canal, não como espectador, mas como participante. Curta o vídeo, não como hábito, mas como ato de presença. Comente, não só o que pensa, mas o que você viu, viveu, sentiu. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter ouvido, por ter sentido, por ter resistido. Nos vemos no próximo conteúdo com mais verdades, mais histórias e mais coragem. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.